Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Macedo. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 6 da Escola Bíblica Dominical, Paulo no Poder do Espírito. A nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. O objetivo geral da nossa lição, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos: expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito Santo. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E o terceiro, apresentar a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, pregando a Cristo no poder do Espírito, dividido em 3 subpontos. Segundo ponto, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, dividido em 3 subpontos. E o terceiro ponto, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios, dividida também em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. A introdução da nossa lição vai dizer assim: Nesta lição veremos como Paulo pregou o Evangelho no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o agente fundamental para que Paulo tivesse êxito nas missões que realizou. Sem o Espírito Santo, Paulo não teria sido o que foi, pois os obstáculos em seu ministério foram numerosos, é claro, ele passou por muitos obstáculos, mas o Espírito Santo sempre estava ali auxiliando ele. Nenhum missionário evangelista terá êxito no nobre ofício de pregar o Evangelho de Cristo sem o revestimento de poder do Espírito Santo. Sua unção é indispensável à nossa caminhada com Cristo. Não podemos viver sem ele, muito menos extinguir a sua presença em nossas vidas. Por isso, a recomendação de Paulo: não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É isso que nós devemos fazer: apagar o Espírito Santo, ou não extinguir o Espírito Santo que está em nós. Nosso primeiro ponto vai falar: pregando no poder do Espírito. Primeiro subponto, Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, Atos capítulo 9, versículo 19. E logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas, Atos 9, 20. Ele ia para a sinagoga dos judeus falar de Jesus, pregando Jesus e afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente o nome de Jesus. Veja, Paulo falava ousadamente o nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 29. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Porque quando ele teve o verdadeiro encontro com Jesus, e Jesus falou diretamente com ele, agora após a sua conversão, ele não tinha outra mensagem. A mensagem dele só era Jesus, Filho de Deus. E ele pregava com ousadia, ele falava a respeito de Jesus com ousadia, sendo auxiliado por quem? Pelo Espírito Santo. O caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco, e daí foi para Jerusalém, Gálatas 1 e 18. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso, Atos 9, 26, claro, porque para eles não achavam que Paulo tinha se convertido. Para eles, Paulo estava infiltrado para querer pegar os irmãos com alguma reserva. E ele foi acolhido na igreja mãe, e todos ouviram o seu testemunho, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Atos capítulo 9, versículo 28 e 29. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Atos 22, 17 e 18. Veja, ele recebeu uma revelação de Deus que deveria sair de Jerusalém, porque ele não foi bem recebido. Mas Deus
achou por bem revelar que ele devia sair dali. Terceiro subponto vai falar Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outra cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 até o capítulo 18. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito movia o ministério de Paulo. Veja que em todas essas viagens missionárias, quem estava movendo ele aqui era o Espírito Santo. Eles eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. No segundo ponto vai falar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro subponto, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo do Espírito Santo. Eles haviam crido, Atos 19, 2, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunho do Senhor. É claro, eles receberam o batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Ele não tinha ouvido falar ainda a respeito do batismo do Espírito Santo, e Paulo vai esclarecer a eles sobre isso. Segundo subponto, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer que Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Ou seja, o batismo do Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Claro, ninguém recebe o batismo do Espírito Santo sem aceitar Jesus, não. Primeiro tem que aceitar Jesus para depois receber o batismo com o Espírito Santo. Não é o contrário, não. Primeiro tem que crer para depois receber. Terceiro subponto, Paulo cuida para esclarecer Apolo, Atos capítulo 18, versículo 21 ao 28. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento da Escritura Sagrada, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele, Mateus capítulo 3, verso 11. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Veja, ele se tornou-se um pregador de Cristo que ouviu a pregação de João Batista, mas mesmo assim não tinha recebido o batismo do Espírito Santo ainda. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha o objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Ele estava lá em Éfeso e partiu para Corinto, com o objetivo de encontrar até Paulo. Terceiro ponto fala a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro subponto, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito na Escritura, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, não estava objetivamente, estava subjetiva, quer dizer, indiretamente se falava sobre o Espírito Santo. E ele só vem ser falado objetivamente no Antigo Testamento. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão, Atos 9, 17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara, é claro, porque no Antigo Testamento ele estava subjetivamente, ele não aparecia diretamente. Mas no Novo Testamento ele já aparece objetivamente e claramente para todos, porque foi ali em Pentecostes, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles falaram em
em línguas estranhas, né? Então ele veio diretamente e agiu diretamente sobre eles. Terceiro subponto vai falar, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, Atos 19, de 1 a 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. Atos 19, verso 4. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 6. Veja que eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, mas quando Paulo orientou ele a respeito do Espírito Santo, Paulo orou por eles, impôs-lhe as mãos, e eles todos foram batizados e começaram a falar em novas línguas. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais, prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja, é claro, porque a Bíblia, Jesus deixa bem claro que os sinais seguiriam os que crerem, e eles creram. E o Espírito Santo veio sobre ele e houve muitos prodígios e maravilhas, comprovando, né, o poder do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. Porque quando ele está na vida dos crentes, ele faz isso. Ele faz prodígios, sinais e maravilhas através dos crentes, porque é o poder de Deus, não é nosso, é de Deus. Para concluir, ele vai dizer, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. É claro, é isso que nós devemos fazer, buscar, né, resgatar o poder de Deus através do Espírito Santo, né, e mostrar toda a simplicidade do Evangelho, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje, na atualidade, que é isso que está faltando hoje, mostrar o verdadeiro poder de Deus através do Espírito Santo, através de sinais, prodígios e maravilhas, para que aqueles que não creram ainda venham a crer em Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. Uma boa lição para nós, né, porque mostra que o Espírito Santo tem que estar em nossas vidas, nos guiando, nos orientando naquilo que nós devemos fazer e pregar o Evangelho simples, da simplicidade de Cristo, para que a pessoa venha a crer e venha a aceitar Ele como o único e suficiente Salvador.